Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Na aula de hoje, a gente vai complementar todo aquele estudo inicial de funções, tá certo? Vamos trabalhar com a função que tecnicamente ela aglomera a ideia de todas as outras que eu já apresentei, tá? E consequentemente, com essa informação, a gente vai começar a fazer um estudo mais amplificado para entender o comportamento de uma função. Comportamento, sempre quando o matemático estiver fazendo isso, qual é para onde essa função ou para onde as soluções dessa função estão se caminhando. Tá bom? Então, eu vou continuar falando de função, mas aí é uma construção de detalhes a ponto da gente entender o resultado dela, a medida de aproximação de valores. Tá? Mas vamos com calma. Vamos começar a ver agora aquela função que eu tinha dito na aula passada, tá? Que engloba a ideia de todas as outras, que é a função definida por partes. Então vamos lá, dar uma olhada. Sendo assim, a função definida por partes está aí. Ó. Então uma função f é definida, tá bom, por partes, quando essa função é definida por duas ou mais equações, onde cada equação é válida para um determinado valor do domínio. Tá? Ou seja, eu estou dizendo que a minha função aqui, ó, ela tem os seguintes comportamentos. Ela se comporta como sendo uma função de primeiro grau x, toda vez que o valor de x é maior ou igual do que zero, e ela se comporta como uma função de primeiro grau menos x, quando x é menor do que zero. Ou então, nesse segundo caso, a minha função ela se comporta como raiz quadrada de x, quando o valor de x é maior ou igual do que zero, ou x ao quadrado menos 4, ou seja, uma função de segundo grau, quando x é menor do que zero. Posso pegar e dividir ela em outras contas, aqui em dois pedaços, agora em três, ó, onde x mais 3 dividido por x mais 1, toda vez que x é menor do que menos 1. X mais 3, se x está restrito entre menos 1, ou seja, o x é maior ou igual do que menos 1 e menor do que 5. E 2 elevado a x, se x é maior do que 5. Outra função que eu posso mesclar outras expressões, que ela se comporta como logaritmo de x menos 7 na base 3, se x está restrito entre 7 e 8, e 3 vezes o cosseno de x, se o valor de x é maior do que 8. Tá bom? Aqui o que é que eu vou pedir? Ó? Que é a ideia, por isso que eu digo que é a ideia que associa toda. Eu quero que a gente determine o domínio, a imagem e faça o gráfico das funções abaixo. Vocês vão perceber aqui, pessoal, que tecnicamente, se você determina quem é a imagem, tá? Se a gente acha a imagem, a gente está automaticamente fazendo o gráfico. Ou seja, eu vou fazer o desenho e com o desenho ele vai me ajudar a determinar quem é a imagem. Ou seja, para onde as minhas soluções vão ficar restritas. Tá? Então, na letra A aqui, eu tenho a função f de x se x é maior ou igual do que zero e menos x se x é menor do que zero. Primeira coisa, como é que eu determino o domínio, professor? Eu tenho que saber quem são os valores que podem ser aplicados na conta, ou seja, quem são os valores que eu posso colocar na conta. Então, não vou olhar para essa primeira parte, tá? X e menos x. Eu vou olhar para a segunda parte, que a segunda parte diz, nessa primeira conta aqui, só vale dos valores de x que são maiores ou iguais do que zero. Ou seja, eu estou pegando os valores de x maiores ou iguais do que zero. Somente valor positivo junto com zero. Na segunda parte, o que é que eu tenho? O valor de x é menor do que zero. Sendo assim, o que é que eu estou pegando? Todos os valores de x são negativos. Ou seja, todo número negativo. Agora imagina que eu posso colocar na minha conta tanto qualquer valor negativo quanto qualquer valor positivo. Sendo assim, dessa minha conta, quem são os números que eu posso colocar nela? Qualquer número, tanto negativo quanto positivo. Ou seja, se eu for avaliar essa minha conta, o meu domínio é qualquer número, ou seja, por isso está aqui, no conjunto dos números reais. E quem é a imagem? Antes de eu chegar aqui, eu vou olhar, fazer o gráfico. Então presta atenção, vou voltar aqui na conta. Se x é maior ou igual do que zero, ou seja, se ele é positivo, a resposta continua a ser quem? Ele mesmo. Ou seja, um número positivo
Então ele é um número positivo. Agora, se eu pegar o valor de x menor do que zero, toda vez que o valor de x é menor do que zero, a minha função diz que eu vou fazer menos ele. Aí na relação de menos com menos vai dar quem? Mais. Então olha lá. Ó. Como eu disse para vocês, tanto faz o x, eu vou até dar uma ampliada aqui para vocês olharem. X e menos x. Eu disse para vocês de função de primeiro grau. Toda vez que o valor que multiplica x numa função de primeiro grau, toda vez que o valor que multiplica ele é negativo, a função vem da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ó, essa primeira parte aqui, ó, vem de cima para baixo. Até chegar aqui pelo zero. Depois eu pego quem? F de x igual a x. Ou seja, o valor de x é positivo. O gráfico da função é uma reta. Da esquerda para a direita, ele vai de onde? De baixo para cima. Está aqui, ó. Então, a primeira parte, ó, de cima para baixo, e a segunda de baixo para cima. Olhem aqui agora para onde está o destaque de vermelho. Percebam que ó, o meu gráfico, que está aqui em vermelho, está acima do eixo do x. Se ele está acima desse eixo do x, ó, significa que toda a resposta que eu estou tendo é positiva. Tá? Toda a resposta que eu tenho é positiva. Só que ao mesmo tempo, ó, o zero entra na minha conta. Então, as minhas respostas começam a ser computadas de onde? Do zero para valores maiores do que zero. Qualquer valor maior do que zero. Consequentemente, eu estou vendo isso na imagem, ó, no gráfico. Como é que seria a minha imagem? Então, ó, a imagem é as minhas soluções são todos os valores que são que maiores ou no mínimo igual a zero. Ou seja, y é maior ou igual do que zero. Pronto, está aqui o gráfico. Se eu faço o gráfico, eu consigo ver a minha imagem. Vamos para a letra B. Deixa eu reduzir aqui. Vamos para a letra B. Nela você tem, ó, a minha função agora é definida em duas partes. Como é que eu determino o domínio? Ó, preste atenção que o domínio da letra B é equivalente ao domínio da letra A, ó, até no comportamento. Sendo assim, eu já sei que o domínio, ou seja, os valores que eu posso colocar na minha conta, são valores o quê? Qualquer número real. Beleza. Agora eu vou tentar ver a imagem. Veja que na minha conta eu tenho dois comportamentos. Ó. O primeiro é raiz de x, mas ele só vale quando x é maior ou igual do que zero. E eu tenho uma função de segundo grau, tá? Toda vez que o x é negativo. Sendo assim, olha o comportamento. Ó. Como eu disse para vocês, o domínio está aqui, ó, é qualquer número real. Agora eu vou ver a imagem. Tá? Função do segundo grau. Tá? Eu vou pelo mais fácil que eu sei. Função do segundo grau. Valor que multiplica x ao quadrado é positivo. Então, parábola de concavidade para onde? Para cima. Está aqui, ó. E a função do segundo grau estaria aqui, uma parábola de concavidade para cima. Só que a minha parábola, ela só vale para os valores de x que são menores do que zero. Então, ó, como x igual a zero, vou até ampliar aqui, ó. X igual a zero está aqui em cima dessa reta aqui, ó. Dessa vertical. Então, vou pegar todo mundo que está à esquerda. Então, está aqui, ó, à esquerda. Então, o gráfico é essa parábola aqui, ó. Até chegar no menos 4. Se eu pegasse o x igual a zero, eu sei que eu não posso, que o valor é x menor, mas se eu pegasse, a resposta seria quem? Menos 4. Então aqui é a minha parábola. Na segunda parte, ele pega a raiz de x, ou seja, todo valor de x positivo tem que colocar dentro de uma raiz quadrada. Então você vai ter uma curva, ó, desse jeito que está aqui, ó. Tá bom? Uma curva apontada para... É como se fosse uma parábola. Só que em vez de ser para cima e para baixo, está apontada para a direita. Onde é que vocês vão ver isso? Em geometria. Presta atenção que o professor vai ensinar isso aí a vocês, como é que vocês colocam esse tipo de parábola. Mas de todo jeito, beleza. Sendo assim, o que é que eu tenho? Ó?
Preste atenção. O gráfico de azul, ó, qualquer valor que eu pegar aqui, ó, do gráfico de azul e traçar uma reta, eu vou ver que tem um valor, ó, no gráfico de vermelho, no mesmo canto, ó. Valores do gráfico de azul são respostas da conta aqui. Valores nesse gráfico de vermelho são respostas. Então, tá aqui, ó. Não estou pegando os valores de x. Estou pegando as respostas, ó. Então, observa. Toda resposta que raiz de x dá, a parábola dá também. E mais, a parábola ainda dá uns valorizinhos a mais, ó. Ou seja, aqui eu estou pegando dois tipos de conta para as respostas. Na primeira parte, o meu valor de y é maior do que menos 4. E na segunda, o valor de y é maior ou igual do que zero. Veja aqui, ó, eu ainda estou incluindo na minha conta aqui os valores que estão entre menos 4 e 0. Ó. Tudo isso que está destacado de vermelho. Ó. Então, se eu juntar todas as respostas que são geradas por x ao quadrado menos 4 e juntar essas respostas as geradas por raiz de x, eu vou ver que elas se enquadram nos valores que vão de quem? Maiores do que menos 4. Sendo assim, vocês vão ver na imagem, ó, qualquer valor maior do que menos 4. Certo? Vão olhando depois isso aqui. Se ficarem com dúvidas, ou acessa o vídeo anterior, pessoal, ou dá uma olhadinha em outros vídeos no YouTube, tá? Nessa parte aqui, ó, minha função. Eu aqui tenho 3 partes. Então, observe, ó, a primeira parte que está aqui, para o domínio, para determinar, eu estou dizendo, ó, meus valores de x são menores do que menos 1. Tá? Eu vou dedicar um tempinho a mais nisso aqui, pessoal, para que vocês vejam meio direitinho como é que você pode fazer para determinar o domínio. Tá certo? Não sei se o professor de ensino médio ensinou a vocês dessa forma, tá certo? Eu aprendi há muito tempo desse jeito. Se eu ajudar, beleza. Só para a gente entender como determinar essas respostas, ou seja, os valores que eu posso aplicar na minha conta. Não é difícil, é só ter paciência. Vamos lá. Eu vou passar 3 traços aqui, ó. Tá? Cada traço desse, eu vou colocar a condição lá do gráfico. Então, perceba que na primeira, ele diz, ó, que os meus valores de x são menores do que menos 1. Certo? Na segunda parte, a gente vai ficar com isso aqui, ó. Menos 1 menor ou igual do que x, que é menor do que 5. Na terceira parte, ele diz que o valor de x é maior do que 5. Então, eu vou escrever aqui. Ó. Na primeira, ele diz que é menor. Então, se eu pegasse aqui, ó, o menos 1, tá? Se eu marcasse aqui, menos 1, eu não ia encostar nele, aí eu posso pegar assim, ó, digamos, uma bolinha aberta. Mas pego qualquer valor que é menor, tá aqui, ó. Qualquer valor que é menor. Mas não consigo encostar porque tá aqui, ó, bolinha aberta. Na segunda parte, eu estou entre menos 1, ó. Entre menos 1 e 5. Observe aqui, ó, que é maior ou igual do que menos 1. Se ele é igual, então eu posso pegar ele. Ó. Imagina que eu estou agora, ó, pegando aqui, ó. Aí eu fecho a bolinha que está lá, já que eu consigo pegar. Tá? Se eu não consigo pegar, imagina a tua mão passando por dentro de uma argola. Na hora que você pega, ou seja, você toca, imagina agora, então, na argola você botou um tampão. Então, ó, maior ou igual, tá aqui, ó, fechei. Só que para o outro lado ele é menor do que 5. Então, ó, abertinho aqui também. Ó. Então, eu consigo pegar todo mundo daqui. Ó. Na terceira parte, eu estou pegando valores de x que são maiores. Ó. Ó, maior, assim como eu fiz nas ideias anteriores, já vou deixar ela aberta. E aqui marcar o 5. Ó. Então, eu estou pegando o valor de x
todo mundo é maior do que 5. Está aqui. Aí você pode dizer, sim, professor, mas o senhor ainda não disse quem era o domínio. Beleza? Vamos fazer isso aqui agora. Vou passar um quarto traço, tá? E colocar os valores que eu marquei antes. Ó. Então, vocês vejam, eu marquei na minha conta o menos 1. E marquei também nas minhas contas aqui o 5. Tá aqui. Então, como é que eu vou juntando? Se eu juntar tudo isso aqui numa informação só. Então, vem, ó. Estou pegando valores menores do que menos 1. Aí chego no menos 1. Nessa primeira parte eu não encostei, mas na de baixo sim. Então, ó, eu encosto nele. Se eu juntar a primeira informação com a segunda, significa que eu encostei. Ou seja, que eu botei o número menos 1 na minha conta. E aí eu continuei, ó. Quando chegou aqui no 5, ó, observe que nem na conta, ó, nessa segunda conta que está aqui, nem na terceira, eu consegui encostar no número 5. Então aqui, ó, deixa ela aberta. Mas eu peguei todo mundo, ó, que era o quê? Maior do que ele. Então, se eu prestar atenção, ó, eu peguei todo mundo que era menor do que menos 1. Coloquei o menos 1 na conta. Coloquei valores maiores do que menos 1 e menores do que 5. Peguei valor maior do que 5. O único valor que eu não botei na minha conta aqui, quem foi? Exatamente o número 5. Sendo assim, o meu domínio, quem é? Ou você escreve, ó, os valores de menos infinito até menos 1. União com a segunda parte, que quer dizer o quê? Ó? Os valores que vão de menos 1, ó, veja que por conta do igual eu botei colchete, até o 5. Veja que porque ele é estritamente maior, eu coloco parênteses. E depois, ó, valor maior do que 5. União com o valor de 5, ou seja, como é só o maior, tá aí. Ou eu coloco isso, ou coloco o quê? Ah, professor, eu vi que o senhor pegou qualquer número real, tá? Deixa eu ajeitar aqui, porque tá feio. Qualquer número real, menos o número 5. Pronto. Tá aí o domínio da função. Faça o esboço aqui que vocês vão ser capazes de determinar. Será que é isso que está lá nas respostas? Vamos ver. Tá aí, ó. Você consegue determinar quem é o domínio. A imagem vai ser a expressão, ó, nessa primeira parte da conta. Você vai ter uma restrição, tá certo? Vai ficar entre menos infinito e 1. Na segunda parte, entre 2 e 8. E na terceira parte, ó, vai ser valores maiores do que 32. Tá certo? Esses gráficos mais complexos eu vou deixar para fazer depois. Na última parte, ó, a função f de x igual a logaritmo natural, logaritmo na base 3 do valor x menos 7. Aí o x está restrito entre 7 e 8. E depois, ó, a minha função é 3 vezes o cosseno de x se x é maior ou igual do que 8. Então veja, se eu juntar essas duas informações, ó, minha conta começa a partir do 7. Ó. Não pego ninguém menor do que 7. Então o menor valor é ele. Observe aqui, ó, o 8, eu posso não pegar ele na primeira conta, mas pego ele na segunda. Ó. Eu coloco ele na segunda conta. E depois todo número maior do que ele também. Sendo assim, quem é o domínio? Os valores que são maiores, estritamente maiores do que 7. Tá? Ou se quiser na forma de intervalo, que é melhor, o intervalo que vai de 7 até mais infinito. Quem é a imagem? É a expressão, ó. Esse resultado, como é que você vai fazer? Isso aqui, ó. Esse em vermelho é o gráfico da função logaritmo de x menos 7 na base 3. Então ela vem, ó, beliscando aqui, ó. Esse valorzinho aqui, ó, onde ela belisca, seria a reta onde x é igual a 7. Ele vem aqui, ó, quase encostando.
Tá certo? Fica igual a zero quando x é 8. Tá? Se x fosse igual a 8, ele encostaria. Tá? Tanto é que ele não encosta aqui no gráfico. Tá? Isso aqui fui eu que botei assim, mas ele não encosta. Essa expressão só dá zero quando x é 8. Beleza. Qual é a outra parte? Função cosseno. Ó. Vai ser essa oscilação aqui. Ou seja, como é 3 vezes o cosseno, o maior valor que o cosseno de x alcança, é só você lembrar. Na minha expressão de função trigonométrica cosseno, o cosseno varia entre quem? Menos 1 e 1. Tá? Menos 1 e 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes menos 1, menos 3. Então, por isso, ó, o máximo que eu consigo atingir é quem? É o valor de 3. Do 3, ó, qualquer outro valor menor do que ele, eu consigo obter como resposta. Tá? Então, função definida por partes, como eu disse anteriormente para vocês, é uma expressão composta em pedaços, tá? Pela expressão quem? Por cada uma das funções que a gente estudou. Qual é o detalhe dela? O domínio tem que estar evidente. Ó, tá? O domínio já é dado. Ou seja, você só precisa determinar, avalia bem devagarinho, que vocês conseguem dizer que é um domínio. A imagem é um pouco mais complicado, tá? A imagem é mais complicada de se obter, só que se você for capaz de realmente desenhar o gráfico, você consegue dizer quem é a imagem. Gráfico nada mais é do que em cima do contexto. Ah, você não consegue entender a imagem não? Quer que eu desenhe? Pronto. O desenho é o gráfico. A imagem é o que a pessoa não entendeu. Dessa forma, dando prosseguimento ao conteúdo, preste atenção. Toda conta que eu estou pegando ou que eu estou fazendo, a gente tem a tendência de colocar valores nela. Tá? É um valor fixo. E geralmente a gente coloca valores inteiros. Tá certo? Quando eu peço para vocês uma conta, a gente geralmente coloca 1, 2, 3, se for função trigonométrica, coloca valores cuja resposta eu já conheço. Ah, coloca π sobre 2, coloca 3π sobre 2, tá? Coloca π sobre 4 na conta. Ou seja, eu coloco valores que eu já conheço a solução. Qual é o problema? Existem expressões, e a gente vê isso, tá? Onde às vezes eu coloco um número na conta e eu não tenho uma solução. Ah, eu vou colocar esse número na conta, professor. Coloquei. E não consegui ter uma solução. Como assim, professor? Toda função, quando eu colocar um valor, ele vai me dar uma resposta. Só que eu vou mostrar a vocês as situações que eu estou mencionando agora, onde você a princípio não teria uma resposta, só que mesmo assim você é capaz de entender para onde os resultados estão se encaminhando. Ou seja, será que existe uma resposta para o que eu estou tentando calcular aqui? Já que eu não consigo ver em um número, será que mesmo assim eu sou capaz de encontrar uma resposta? Quando você começa a se perguntar, vocês começam a avaliar isso, pessoal, a gente está estudando nada mais do que o capítulo 5, que é chamado de limites. Limites, tecnicamente, vocês vão fazer um estudo de comportamento da função. Lembre-se, o objetivo que muitas vezes a gente tem, tá? Como a gente trabalha com valores, a gente trabalha com resultados, a gente tem que tentar entender para onde os resultados estão sendo encaminhados. E quando a gente vai fazer essa avaliação de resultados, muitas vezes a gente está trabalhando em si, tá, com uma função. Na parte mais complexa dela, uma função definida por partes. Tá? E aí o que é que acontece? O que a gente nunca faz, tá? O que a gente geralmente faz é aquilo que eu disse, vai e coloca um número. Se não dá a resposta, a gente esquece aquilo ali. Tá? Lá no ensino médio a gente fez muito disso. Quando colocava um número numa conta que a gente não conseguia achar resultado, a gente esquecia aquele número e partia para outro. Geralmente aplicando números inteiros. Só que agora a gente vai tentar entender
como é que se comporta uma função, tá? Tecnicamente naquele valor que a gente iria desprezar. Isso está sendo escrito, ó, nesse contexto inicial. Ou seja, o que a gente vai fazer se ao substituir um número real em uma função, esta não apresenta solução. Ou o que fazer se à medida que a gente aproxima um determinado valor de uma função, ela tem comportamento distinto. Tá? O que é que pode acontecer? Do modo que você descreveu sua função, à medida que você vai colocar um valor nela, você pode ter respostas muito loucas. Tá? Ou seja, digamos, você vai colocar um número fixo na tua conta, e uma hora teu resultado está dando 5, e outra hora, tá, com o mesmo valor 2, está dando 32. Como é que você vai acreditar em uma expressão que você em si disse, ó, essa expressão vai me gerar todos os resultados que eu preciso para entender as coisas. E ela fica nesse comportamento. Como é que a gente vai fazer? Então, eu vou começar detalhando, tá? A princípio, com ideia de funções compostas, tá certo? E a partir daí, a gente vai começar a avaliar o comportamento na aproximação de valores. Os valores que eu coloco na conta. Então, imagina a função f de x. Ela é o seguinte, ó, ela é um número 2, toda vez que o valor de x é um número negativo, e é o valor menos 2, se o valor de x na conta, que eu aplicar na conta, for positivo ou no mínimo igual a zero. Se você olhar o domínio aqui, ó, a gente já viu isso, é o conjunto dos reais. E a imagem, ou seja, as minhas soluções, só tem dois resultados. Ou menos 2 ou número 2. Ah, professor, e se eu colocar, por exemplo, ó, x igual a menos 3. E x igual a menos 2,73. E x igual a menos 1,9999. Ou seja, vocês vejam que eu estou pegando todos os valores, ó, negativos. Independente de qual valor eu pegar, o meu resultado está dando quem? O número 2. Ah, professor, e se eu pegar 3,07184? E se eu pegar o valor de x como sendo 2,5? E se eu pegar 1? E for colocando esses valores? Observe que todo valor maior ou pelo menos igual a zero está dando o quê? Menos 2 como solução. Então, como é que eu vou enxergar todos esses resultados? Assim, ó. Tá, vou ampliar de novo. Ó. Veja que está lá descrito na expressão. Ó. Toda vez que o valor de x é negativo, meus resultados, tá? São, ó, toda vez que o valor de x é menor ou igual do que zero, os meus resultados são quem? Sempre o número 2. Se ele é maior do que zero, meu resultado é menos 2. Observe, para valor maior do que zero não tem muito problema não, mas aqui em zero, ó, veja que tem um problema aqui. Ó. Quando eu estou chegando perto do zero, uma hora a minha resposta dá 2 e uma hora menos 2. Se eu chego próximo do valor de x igual a zero, se eu pegar no número negativo, minha resposta está dando valor 2. Se eu pegar os valores de x, ó, se aproximando do zero, só que positivos, a minha resposta chega perto de quem? Chega no número menos 2. Então, quando x é zero, veja que eu tenho, ó, na aproximação dos valores, eu tenho um salto, ó, nas minhas respostas. Mas você pode dizer, sim, professor, mas no número x igual a zero, eu realmente tenho uma resposta. É o número 2. E aí eu digo para vocês, ótimo. Mas imagine o seguinte, ó, vocês estão estudando, por exemplo, o comportamento de uma estrutura, tá, ou de uma multiplicação de bactérias, que ó, você vem, ó, a temperatura, digamos, a temperatura negativa vai e está se mantendo ali constante, de repente, do nada, quando passou, seja lá a medida de temperatura for, virou positiva, um cabelo de sapo deu menos 2, ou seja, buf, quebrou tudo. Como é que você pode dizer assim que isso aí é uma coisa confiável? Tá certo? Então você tem, ó, como eu acabei de descrever para vocês, o que a gente observa é que a função assume o valor 2 para todo valor de x menor do que zero,
e assumo o valor menos 2 para todo valor de x maior ou igual do que zero. Tá? Eu troquei aqui, ó, a questão da bolinha. Era essa parte aqui, ó. Essa parte do menos 2 que deveria estar fechada. Tá? Perdoe, eu vou consertar esse gráfico aqui. Vamos olhar essa outra situação aqui, ó. De 1 dividido por x. O domínio quem é? Só não pode ser o zero. É uma fração. Tá? Em uma fração, o único valor que eu não posso colocar no denominador é zero. E o denominador só é zero se x for zero. Então eu pego qualquer número real menos o zero. Consequentemente, a minha imagem, pessoal, vai gerar também qualquer resultado, desde que não seja o zero. Tá certo? Então, o zero, para colocar na conta, e o zero como resposta, não entra. Mas, consequentemente, ó, veja aqui, estou pegando valores de x menores do que zero e começo a colocar na conta. Se eu pegar o menos 1, a resposta é menos 1. Se eu pegar menos 0,1, a resposta é menos 10. Se eu pegar menos 0,01, a resposta é menos 100. Aí você, caramba. Ó, quanto mais perto do zero eu for chegando, ó, por valor negativo, menor dá o resultado da minha conta. Ó. Tá? Em contrapartida, ó, pega o valor de x maior do que zero e também começa a aproximar o valor dele. Quando eu pego 1 dá 1, quando eu pego 0,1 dá 10, quando eu pego 0,01 dá 100 e por aí vai. Olha de novo o que aconteceu. Eu agora estou me aproximando do valor de x igual a zero e os resultados agora da minha expressão estão aumentando consideravelmente. Olha que loucura, estou chegando perto de um número e os resultados, ao invés de combinar, ou seja, começar a se aproximar um do outro, não, eles começam a se distanciar. Perto de um valor de x, ou de um determinado valor de x, os resultados começam a se diferenciar e, digamos assim, assombrosamente. Você, caramba, isso aí, o que é que quer me dizer? Tá? Então, do mesmo jeito que eu disse antes, ó, que é a medida, ó, presta atenção, que à medida que os valores de x se aproximam de zero, por valores maiores, ou seja, x maior do que zero, mais próximo a ele, a função assume valor cada vez maior. Só que quando você pega o valor de x se aproximando do zero com valores menores, a tua função, ou seja, as tuas respostas, assumem valores cada vez menores. Aí você, caramba! Aí você pode pensar a princípio, então professor, no exemplo anterior, o problema foi no x igual a zero. Nesse segundo exemplo, o problema também foi x igual a zero. Então já sei, a partir de agora, toda conta que eu for fazer, o problema vai ser sempre no x igual a zero. E a resposta é não. Beleza, professor, então pode não ser no zero. Mas o senhor mostrou na primeira questão que quando eu ia me aproximando do valor de x, do valor de x, as respostas deram diferentes. Na segunda questão que o senhor mostrou, também quando eu fazia um valor próximo de um número x lá, o resultado também deu diferente. Então já sei que pode não ser o zero, mas já sei que vai ter um número onde eu vou colocar e as respostas vão estar diferentes. E o resultado disso aí é não. O que eu quero que vocês entendam, tanto da primeira expressão como da segunda que eu coloquei, é o seguinte. Na primeira, para um determinado valor de x, as minhas respostas podiam existir, mas próximo àquele valor de x, deu resposta distinta, deu diferente. No segundo exemplo, o que foi que aconteceu? Tinha um número que era x igual a zero que eu não podia colocar na conta. Não tem como eu colocar x igual a zero na expressão 1 dividido por x. Ou seja, você tem um pirulito e não vai dividir com ninguém, nem com você mesmo, por isso que é zero, não tem lógica. Mesmo assim, eu fui capaz de compreender que, beleza, no x igual a zero eu não tenho resposta. Mas para valor próximo a ele, eu tenho uma resposta sim. Beleza. Eu acho que eu entendi, professor. Vamos ver o terceiro exemplo, que é esse 34.
Pega agora a expressão, ó. 2 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x dividido por x menos 3. O que é que acontece? Isso aqui é uma fração, pessoal. De novo, uma função do segundo grau, uma função do primeiro. Com relação às expressões, não há problema nenhum em qualquer valor de x que eu possa colocar na conta. Agora, quando eu junto essas duas informações aqui, ó, tá? Esse valor dividido pelo outro, ou seja, na fração, o único número que eu não posso ter no denominador é o zero. O valor zero só é atingido quando x é igual a 3. Ou seja, o domínio, que, como eu já tinha dito, é o conjunto dos valores que podem ser colocados na conta, é qualquer número real menos o número 3. Tá bom? Esquece essa primeira parte aqui, que isso aqui é quando ele é ele menos o zero. Tá? Esquece essa primeira parte. Eu vou corrigir isso aqui também. Isso aqui dá copiar e colar as coisas. Na segunda parte, que é o dos resultados, a resposta vai dar qualquer número real menos o número 6. Aí você pode se perguntar assim, mas como é que eu vou saber disso? Veja que na primeira conta que eu fiz, pessoal, a primeira continha lá que eu fiz, eu saí colocando valores e tentando entender as minhas respostas. Na segunda conta que eu fiz, eu também fiz isso. Ó. Coloquei valores na minha conta para tentar entender as respostas. Aqui não vai ser diferente. Tá? Aqui não vai ser diferente. Então, o que é que eu faço? Onde é que eu tive problema na minha conta? Todo mundo vai ver que é no x igual a 3. Tá? No x igual a 3, eu tenho um problema. Então, nesse valor, tá? Curiosamente, é onde eu vou investigar. Por quê? Porque é ele que eu não consigo achar resultado nenhum. E aí eu começo a colocar valores próximos a ele, tá? Sendo menores e maiores. Se eu pegar o 2 e colocar nessa conta aqui, a resposta vai ser 4. Só que aí eu preciso de um número um pouco mais próximo do 3. E aí eu coloco 2,5. Quando eu aplico ele na conta, a resposta é 5. Mas eu vou pegar um valor um pouco mais próximo do 3. Aí eu pego 2,8. E a resposta da minha conta vai dar 5,6. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou começar a me aproximar do número 3, só que por valores menores. E aí eu coloquei 2,9, a resposta foi 5,8. Coloquei 2,99, a resposta foi 5,98. Coloquei 2,999 e a resposta foi 5,998. O que é que aconteceria, pessoal? Que à medida que eu fosse colocando valores ainda mais próximos do número 3, só que menores, ou seja, se eu pegasse 2,999999999 até a língua enrolar, a resposta seria 5,9999999 até a língua enrolar 8. Então vejam, eu saí do valor 4, 5, 6, tá? 5, 5,6, 5,8, 5,98, 5,998. O que é que eu estou tentando mostrar aqui? Que ó, à medida que o valor chega próximo do 3, meus resultados começam a se aproximar do número 6. E pelo outro lado, se eu pegar valor de x maior do que 3, se eu colocar o 4 na minha conta, minha resposta dá 8. Se eu colocar 3,5, ou seja, o valor é maior do que 3, só que mais próximo a ele, então 3,5. Resposta é 7. Se eu colocar 3,2, a resposta é 6,4. Se eu colocar 3,1, a resposta dá 6,2. Se eu colocar 3,01, a resposta dá 6,02. Se eu colocar 3,001, a resposta dá 6,002. Então vejam aqui, ó, tá? Que eu coloquei valores de x maiores do que 3, se aproximando dele, ó. E as respostas começaram a se aproximar de quem? Ó? Do número 6 também. Então, independente do lado em que eu comecei a analisar, minhas respostas começaram a se aproximar do número 6. Se eu fosse desenhar um gráfico de todas as respostas que eu estou colocando, eu iria ver basicamente, ó, tipo uma reta. Onde, ó, para valores menores do que 3, para valores menores do que 3, está aqui à esquerda,
que eu começo a me aproximar. Ó. Tá certo? Mas eu não encosto em quem? No número 6. A mesma coisa vale para valores maiores do que 3, ou seja, à direita dele. Então, eu começo a me aproximar, mas o valor em que eu não encosto, quem é? No 6. Então, percebam, eu podia não ter a resposta colocando x igual a 3 na conta. Só que agora eu sou capaz de determinar que mesmo sem resposta, bem pertinho do número 3, pode não valer no número 3 em si, mas muito perto dele, a resposta vai ser sempre quanto? 6, bem próximo do número 6. Então já sei como analisar os resultados lá pelo número 3. Ah, o 3 eu não posso colocar não, mas já sei que a minha resposta é 6. Ah, professor, o que é que isso quer dizer a resposta? Imagina o seguinte. Imagina um engenheiro de alimentos. Você está pegando temperaturas. A temperatura no lugar de x aqui, ó, é a temperatura. Tá? E esse valor aqui, ó, em y, é o número, digamos, sei lá, de lactobacilos que você tem. Tá? Então, observa. Perto de 3 graus, tá? Eu vou ter, ó, em milhares, digamos, tá? 6.000 lactobacilos. Se eu deixar a temperatura em torno de 3 graus, eu vou gerar quem? Em torno de 6.000 lactobacilos. O que é que isso é importante? Você pode determinar, tá, a quantidade de lactobacilos que você precisa para enriquecer o leite, tá, ou para, em si, remover eles por completo. Tá certo? E aí, ó, pelo gráfico aqui, ó, perto de 0 graus, não tem mais. Ah, mas está dando número negativo. Sim, mas isso é porque é uma expressão. Tá? Ela não consegue determinar um ponto de freada. Quem determina é você. Então você avalia de 0 graus até para cima. E aí eu posso controlar, sabendo, perto de 2 graus, eu posso pegar 2,5 e por aí vai. Tá bom? E para um engenheiro civil? Engenheiro civil isso é carga. Próximo de 3 toneladas. Tá certo? Ou então, ó, você pegar a quantidade de ferros digamos assim, em contrapartida, a carga que o pilar vai aguentar. Se eu pegar 3 ferros de 5 oitavos, a carga que ele aguenta é em torno de 6 toneladas ou 600 quilos, para ficar melhor. Tá certo? Então, ó, próximo de 3, ó, 3 vergalhões, o resultado quem é? 600 quilos. Que é exatamente o que você tem de vergalhão para colocar em cada coluna. Aí você já sabe qual o peso máximo você pode colocar. Ah, professor, eu sou engenheiro ambiental. Beleza. Proliferação de bactérias no lago. Tá? Próximo a 3 dias, você escreveu, a equação deu aquela lá. O que você compreendeu é que próximo a 3 dias, a quantidade de bactérias que você tinha era em torno de quê? Sei lá, bota aí 6 bilhões de bactérias no lago. Então, a compreensão de uma conta vai mais do que os números. Tem um texto envolvido por trás. Então, o que é importante? Às vezes, vocês vão desenvolver contas em que, em alguns valores, não é possível aplicar diretamente na conta. Mesmo assim, você vai conseguir compreender os resultados que são gerados por ela. Ou seja, esse valor de aproximação. Tá? E o que tem aqui, ó. Note que à medida que os valores de x se aproximam de 3 por valores maiores e menores, os valores da função começam a se aproximar do 6. Agora, só uma observação que você pode ver nessa conta aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado, menos 6 vezes x, dividido por x menos 3, você pode aplicar aquelas operações de função racional e pode simplificar. Simplificando, ó, ajustando, coloca o monômio, faz a distributividade, simplifica, ó. Então, x menos 3 dividido por x menos 3, certo? Lembrando, como 3 não entra na conta, então você não tem 0 dividido por 0. Então, você pode simplificar, fica só quem? 2x. Por isso é que ele é, ó, tem a descrição dessa reta que está aqui. Ó. Tá? A simplificação dessa fração aqui, ó, tá? Ou seja, dessa função racional,
te gera uma expressão de primeiro grau. Então, ó, como x não pode ser 3, na tua resposta aqui, ela não pode ser quem? Não pode assumir o valor 6. Agora vamos pegar esse outro exemplo que está aqui. Ó. Eu pego a função, de novo, ó, é uma função definida por partes, onde você tem uma função de primeiro grau, x mais 1, quando x é menor do que menos 1, e x ao quadrado, quando x é maior ou igual do que menos 1. Se você olhar o domínio, eu pego todo mundo que é menor do que menos 1, depois pego do menos 1 para valores maiores. Então eu pego qualquer valor e coloco na conta. Quem é o domínio? O conjunto dos reais. E as respostas, tá, também é o conjunto dos reais. Qual é o detalhe a ser observado? É aqui, ó, nessa divisão de valores. Função de primeiro grau, eu sei como é o comportamento. Função de segundo grau, eu sei. O detalhe é, ó, e aqui no menos 1? Será que... Qual será os resultados que estão sendo gerados? Então eu coloco, ó, valores de x menores do que menos 1, valores de x maiores. Se x é menor do que menos 1, a função é de primeiro grau. Se x é maior do que menos 1, é a função de segundo. Então observe, para valor de x menor do que menos 1, só que próximo a ele, ó, pode ver que todos os valores que eu estou colocando aqui é de aproximação. Então eu coloquei o menos 2, menos 1,5, menos 1,2, menos 1,1, menos 1,01, né? Menos 1,001. As respostas começaram a se aproximar de quem? Do zero. Então tá aqui, ó, menos 1, menos 0,5, menos 0,2, menos 0,1, menos 0,01, menos 0,001. Eita, menino. Não dá para ser narrador esportivo. Eita, agora eu fiquei tonto. Eita, caramba. Qual é o detalhe agora? Para valor de x maior do que menos 1. Se eu colocar o zero, minha resposta é zero. Se eu colocar menos 0,5, tá? Ó, valor maior do que menos 1, tá bom? Menos 0,5. Então a resposta é 0,25. Se eu colocar menos 8, a resposta é 0,64. Se eu colocar menos 0,9, a resposta é 0,81. Se eu colocar 0,99, menos 0,99, a resposta é 0,9801. Se eu colocar menos 0,999, a resposta vai ser 0,998001. O que eu quero dizer com isso aqui, então, é o seguinte. Ó, quanto mais próximo do menos 1 eu chegar para o valor maior, minhas respostas começam a se aproximar do número 1. Então, observa, nesse caso anterior, a resposta foi se aproximando do zero, e na do x ao quadrado, a resposta se aproxima de 1. Tá? Então, de novo, a variação por valores menores e maiores. Está aqui os gráficos. Para valor de x menor do que menos 1, você tem a reta. Para valor de x maior ou igual do que menos 1, você tem a parábola. Então, observe aqui. Em x igual a menos 1, olha o salto que ela dá. Ó. Ela sai basicamente de 0 para 1. Então, olha a lacuna que fica aqui. Ó, nas duas soluções. Está vendo? Ó, ele dá um salto muito grande. E isso aqui, muitas vezes, não pode ser respondido. Tá? Tem que ser refeito todo o procedimento. Então, em geral, se uma função é definida em um intervalo contendo um valor A, exceto possivelmente no próprio A, podemos nos perguntar, à medida que x se aproxima cada vez desse valor, a função se aproxima de algum valor ou de algum resultado? Olha, vocês vejam que eu comecei a analisar perto de números e tentei entender quais seriam os resultados gerados na minha conta. Tá? E aí, quando a gente faz essa pergunta, a gente tecnicamente está tentando entender a ideia de limite. Tá? Qual é o limite? Ou seja, para onde vão os meus resultados quando os valores começam a se aproximar desse? Aí você pode dizer, não, professor, mas eu nunca vou usar isso na minha vida, não. Nunca nem fiz isso. Não. Deixa eu fazer um esboço aqui, só para fazer uma piada. Você pega, tá andando, aí de repente, ó, tem um buraco aqui.
Aí você está aqui. Bota só aquele que interessa. Bota só o zóio. Tá? Aí você está andando. Você vê o buraco aí. Já. Opa! Danado é isso. O que é que a gente faz? Começa a trazer o zóio aqui para dentro. Porque daqui. Ih, eu não estou vendo nada. Estou vendo só assim. Ó. O que é que será que tem lá dentro desse buraco? Aí. Beleza. O que é que a gente faz então? A gente é curioso. E bom curioso que a gente é, começa a trazer o zóio para cá. Aí começa a vir. Ó, o oi chegou mais perto. Então já viu mais coisa aqui dentro. Ó. Já começou a enxergar mais coisas. Já estava vendo o outro lado aí. Ó. Eita. Eita, será que tem alguma coisa aqui pro lado de cá? Aí você vai e já vem. E vem inclinando a cabeça. Vem trazendo. Lá vem o olho do curioso e a cabeça vindo junto. Parece um picolé deitado. Tá? Perdoe meus olhos. E aí, ó. Tá aqui. Eita, menino. Tá. Eita, mas será que tem alguma coisa aqui? O que será que foi que houve? Será que tá aqui no cantinho? Você chega, claro que você não vai se arrastar e enfiar a cabeça, botar a cabeça aqui. Você vem, estica, joga a cabeça para frente, fica o olho de pendurado. Ah. Tá? Eita, menino. Ou seja, você foi fazendo aproximações, tá? De uma situação. Do mesmo jeito que vem outra pessoa do outro lado, aí você não conhece a pessoa, você não pergunta, tu tá vendo o que desse lado? Do buraco. A outra pessoa faz do mesmo jeito, ó. Vai aproximando e vem, tá? E vem e olha até trazer o olho todinho para cá. Até onde o corpo dá, você cai dentro do buraco. Tá? Pronto. Então, ó, você está fazendo, ó, avaliações pela direita e pela esquerda. Claro que eu tô, pessoal, claro que eu tô levando em consideração aqui, tá? E é esse o sentido da piada, que aqui no quadro a gente só pode caminhar, tá? No estilo do meu desenho, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Tá? Por que isso? Porque é assim como os números vão caminhar. O modo que a gente está vendo aqui, tá? É o modo exatamente dos valores que a gente aplica na conta. Ou seja, são números reais e os resultados também são números reais. Tá? É uma condição de avaliação, ó, de direita e esquerda. É como se os números só podem andar em cima de uma linha. Tanto os que são colocados, tá, no domínio, quanto os resultados que são colocados na imagem. O resultado é sempre uma linha, ó, é sempre uma linha com todos os valores que você pode obter. Em geometria você vai ver já em duas situações, ó. Tanto em cima da linha, para frente e para trás, quanto para a esquerda e para a direita. Depois o que você vai ver em geometria é o que, ó? Você pode ver para frente e para trás, esquerda, direita e de cima para baixo. E aí que a gente tem o quê? A visão tridimensional. Tá? Isso é lá em geometria. Aqui é conta e resultado de conta. Sendo assim, nesse momento, a gente só vai avaliar. Se eu vou colocar um número, eu só vou colocar números que a gente conhece. Não é um par de números, não é um trio. É um valor que eu coloco na conta. E a minha resposta vai ser um valor numérico também. Tá? Então a ideia é essa. Então eu só posso caminhar de onde? Da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. Sendo assim, ó, na hora que você está avaliando, toda avaliação você vai se aproximar o máximo que você puder. Ou seja, você avalia tão próximo quanto você quer até você chegar onde? No limite. Tá? No limite da observação.
Ah, professor, mas limite é uma coisa de matemática, ela é tão difícil. Não, não é uma coisa só de matemática. É uma situação corriqueira. Porque vamos lá. Imagina que você pega, por algum motivo, você resolveu, caramba, eu tenho que conquistar outra pessoa. Você quer conquistar outra pessoa. Mas aí você acha que tá, sei lá, acha que não tá mal. Tem que ir pra academia. Tô mal como? Tô triste, eu acho que eu tô muito gordo, tô com muita preguiça, eu acho que a outra pessoa também está na academia, eu quero fazer só para me enfeitar para ela, assim que enfeitar acabou, tá? E aí vai. E aí você começa lá na academia, primeiro dia você vai fazer os exercícios até você chegar no seu limite. Ou seja, até botar a língua para fora no primeiro dia. No segundo dia, você procura o seu limite também. No terceiro, você já está quebrado do primeiro e do segundo dia, ou seja, você nem vai. No quarto dia, você começa a rezar para a pessoa ter desistido da academia também. Aí ela vai, mas você ainda está quebrado, você não vai de novo. No quinto dia, aí você vai fazendo até o seu limite para chamar a atenção da pessoa e aí vai fazendo. E aí às vezes pega um halteres, faz, sei lá, 3 sessões de 15, faz 2, corre 1 quilômetro, depois chama o SAMU, não sei. Mas a gente sempre vai fazer, tá? Para enfeitar alguém até o limite. Começa a chatear alguém. Começa a falar um monte de coisa no ouvido de alguém. Começa só e principalmente o que a outra pessoa não gosta. Vai chegar um determinado momento que a pessoa, homem, pare. Ou mulher, pare. Ou, olha, pare, tá bom, cala a boca. Cala a boca. Por quê? Eu já estou no meu limite. Eu não aguento mais. Ou seja, toda a informação que você passou para ela, foi aplicando a pessoa, chegou num determinado momento. Então ela aguenta às vezes 2 horas de conversa, 3 horas, 5 horas, 10 anos, 70 anos, não sei. E aí vai de questão de relacionamento. Ou você vai fazer comida todo dia porque você gosta, e depois depois de 15 anos você diz, tá bom, já chega, já deu no meu limite. Depois de 15 anos, seu limite chegou lá. Ou seja, você veja que em cada passagem dessa são valores, números que estão sendo colocados na conta, tá? E os resultados também tendem a números. Você fala 1 hora e a pessoa aguentou, a pessoa pode dizer, eu não aguento mais nem 1 grama de besteira. E por aí vai. Então, limite é avaliação de resultados, de expressões. Mas a gente usa a ideia de limite todo dia. Eu estou no meu limite porque eu estou cansado. Eu estou no meu limite porque eu não aguento mais. Eu estou no meu limite porque eu estou trabalhando muito. E aí vai. Tá certo? Então, vamos lá definir de uma forma um pouco mais matemática isso que eu acabei de dizer para vocês. Vamos lá. No caso, a gente vai trabalhar com os chamados limites laterais, que é exatamente essa ideia que eu acabei de mencionar para vocês. Ou seja, podemos observar na seção anterior que a função f podia assumir valores à medida que atribuímos valores a x. O detalhe é entender o que acontece com cada uma das funções, função, quando nos aproximamos de um determinado valor de x. Ou seja, qual o limite dos valores da função quando fazemos os valores de x tender ou se aproximar de algum valor de a. Então você tem, a primeira forma de descrever é isso aqui. A gente denota por lim de f de x. Quando o x setinha para a potência é negativa, igual a esse valor de L1. O que é que isso aqui está dizendo, pessoal? Ele diz, é o limite lateral à esquerda, ou seja, à medida que os valores de x se aproximam do valor de a, com valores menores que a função x
se aproxima do valor L1. Em outras palavras, eu estou dizendo, ó, esse valor de negativo que está aqui, ó, pessoal, esse valor de negativo que aqui está, é só para dizer, ó, os valores que eu coloco na minha conta são próximos desse número, só que menores do que ele. Esse valor de negativo que está aqui é só para dizer que eu vou pegar valores de x menores do que A. Colocar nessa conta e ver o resultado que vai ser gerado. O resultado é esse L1 aqui. Ora, se eu tenho uma aplicação para valores menores, tá? Então, consequentemente, eu vou ter uma aplicação para valores o quê? Maiores. Então, a gente denota por lim f de x, quando x setinha A com potência positiva, igual a L2. Ou seja, o limite lateral à direita. Ou seja, à medida que os valores de x se aproximam de A com valores maiores do que A função f se aproxima do valor L2. Em outras palavras, você está fazendo isso aqui, ó. Você pega valores de x próximos de A, só que maiores do que ele. Essa potência positiva é para dizer que o valor tem que ser maior do que A. E vai colocar nessa conta. E ver qual o resultado que vai ser obtido. Tá bom? É só isso. Então, em limites, você tem dois limites. À esquerda, que são valores de x próximos de A, só que menores. E limite à direita, ou seja, são valores de x próximos de A, só que maiores do que ele. Ah, professor, como é que seria isso? Se eu pegar resumidamente todo aquele contexto que eu fiz anteriormente, tá? Na função f de x, eu quero saber quem é o limite dela quando A é zero. Aí eu olho o limite da minha função f de x quando x tende para zero com valor menor. Todo valor de x que é menor do que zero, a função diz, ó, quando o valor de x é menor do que zero, a minha função é igual a 2. Está aqui, ó. Como a função é 2, ela não se modifica. Ou seja, os resultados disso aqui são sempre iguais a 2. E se eu pegar valor de x maior do que zero, que é o limite, ó, o que acontece com a função quando os valores de x se aproximam de zero com resultados, ó, com valores maiores? Se o valor de x está próximo de zero, maior, minha função quem é? Menos 2. E aí o menos 2 está parado. Então o resultado é menos 2. E se a gente calculasse, ó, quem são os limites laterais da função? 2 vezes x ao quadrado menos 6 vezes x dividido por x menos 3 em A igual a 3. O que é que a gente vai ter? Ó? É o limite da função quando x se aproxima do 3 com valores menores. Aqui ele não diz, ó, é uma expressão independente do valor, se é maior ou menor do que 3. Então está aqui a expressão. A gente já calculou os resultados dela e viu que o resultado, quem era? 6. Ou seja, essa conta aqui vai se aproximar do número 6 quando o x se aproxima do 3, com valor menor. E com valor maior? A expressão é a mesma. E a aproximação também é a mesma. Os resultados da função, quando o x se aproxima do 3 com valores maiores, é 6. E na última entrada, com f de x igual a x mais 1, se x é menor do que menos 1, e x ao quadrado se x é maior ou igual do que 1. Eu quero avaliar esse limite aqui, nesse valor de A aqui, ó, A igual a menos 1. O que é que a gente tem? X se aproxima de menos 1, com valor menor. Se o valor é menor, a minha função f de x quem é? X mais 1. E a gente viu lá naquelas contas que o valor de resposta era próximo de quanto? De 0. Ou seja, 0 é o limite. Lá você chega e não passa. E quem é agora? Ó? O limite da minha função quando x tende para 1 com valor maior. Quando o valor de x é maior do que menos 1, ó, a minha função que é? X ao quadrado. E a resposta dessa aproximação a gente viu que era quem? O número 1. Ou seja, ele se aproxima daquele valor e dali não passa. Então, ó, você veja, toda hora eu estou fazendo uma avaliação de valor menor e maior, menor e maior. Sendo assim, eu posso calcular agora literalmente quem é o limite. Porque veja, ó,
tá dando, tem conta que dá diferente, tem conta que dá igual, e vou ter que toda hora ficar calculando direita e esquerda, e a resposta é não. Tá? E o que é que a gente faz então? É o seguinte, eu vou olhar para os meus resultados. Por quê? Aí, antes de eu falar essa definição 5.3, eu só quero que vocês pensem comigo. Você chega para começar a treinar na academia. Digamos que ou estão correndo numa praça, imagina vocês correndo. Aí vocês correm um dia, correu 300 metros. Ave Maria, esse é o meu limite. Eu sei que eu não vou passar disso aqui nunca. Não tem jeito não. Só que daqui a 15 dias, você já passou, você está correndo 700 metros. Aí você, nossa, não, 700 metros já foi demais. Eu sei que eu não passo disso aqui. Daqui a 2 meses você está correndo, sei lá, 1 quilômetro. E aí você vai passando o tempo, aquilo ali vai aumentando. Então, como é que você pode dizer qual é o seu limite? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: limite não é só um valor de resposta. Limite em si é a tendência de resultados. Então, para que eu diga que um limite realmente exista, é que eu já treino há 10 anos e o máximo que eu consegui correr foi 25 quilômetros. Então, realmente, eu posso dizer que, independente de você treinar mais ou menos, 25 quilômetros é o seu máximo. E se eu correr 26? Então, 26 chegou no teto. Então, limite realmente é um valor único para o qual sua conta vai se encaminhar. Sendo assim, a gente diz que uma função é limitada e que seu limite é um valor de L, se somente se, agora preste atenção, os limites laterais existem e forem iguais. O que é que eu quero dizer com limites laterais existem? Você está fazendo uma conta e essa conta tem resposta. A conta tem que ter resposta. Daí, ó, você diz que uma função é limitada se o limite à esquerda for exatamente igual ao limite à direita. E aí eu vou precisar escrever limite à direita e à esquerda? Não. Você vai denotar o limite de uma função exatamente o limite da função quando x se aproxima de a. E aí x se aproxima de a, você já está dizendo minha aproximação, o modo que você se aproxima é por valor menor e maior. E o resultado, esse valor de L. Ou seja, o que significa que à medida que x se aproxima do valor de a, então a função se aproxima de um certo valor L. Vamos calcular esses limites, então, com essa ideia que está aqui? Tá? O que vocês vão compreender aí agora é que limite, ele é simples. Ele não é tão complicado. Tá bom? Ele não é tão complicado. Então, vamos lá. Quem é o limite, então, da função x mais 2? A dica que eu dou a vocês é o seguinte. Eu não vou precisar ficar calculando toda hora. Vou pegar 0,9. Vou pegar 1,1. Não. Você pode colocar esse número na conta? Posso, professor. Quando você coloca esse número na conta, você chega a um resultado? Sim. Então pronto. Substitui esse número na conta e o resultado dessa conta é o limite. Ou seja, o limite de x mais 2 quando x se aproxima de 1 é... Posso colocar 1 nessa conta? Posso. Então 1 mais 2 dá 3. O limite de x mais 2 quando x se aproxima de 1, quem é? É o número 3. E nessa expressão agora, raiz quadrada de x ao quadrado mais x, quando x se aproxima de 0. Agora, quando x se aproxima de 0, posso colocar na conta? Posso. Certo? E se eu colocar na conta, eu vou ver, ó, 0 ao quadrado mais 0, e aí raiz quadrada de 0, que dá 0. Tá bom? Então isso aí, ó, é tranquilinho. Existem as situações, ó, pessoal, eu só vou deixar claro o seguinte. Lembre-se, não é porque eu estou colocando um valor que eu estou esquecendo da ideia de limites laterais. Tá bom? Não estou esquecendo da ideia de limites laterais. Tá? A gente tem que ter cuidado nisso. Vocês vão compreender, depois eu vou pegar alguns exemplos mais na frente, que a gente sempre tem que ter cuidado. Opa!
Eu tenho que ter cuidado nessa conta para esse valor, porque às vezes verificar os limites laterais é fundamental. Vamos pegar nessa letra C. Ó. A letra C diz que você tem o limite, quando x tende para 1, da expressão x² menos x dividido por x² menos 1. Aí você pega, professor, vou colocar também. Ó. A ideia é sempre, coloca o valor na conta e vê o que é que chega de resultado. Você coloca. E aí eu vou ficar com 1² menos 1. Aqui em cima está dando 0. Mas uma fração não tem que me preocupar com o numerador. Eu tenho que me preocupar com o denominador. Só que quando eu colocar aqui, também dá 1² menos 1, que dá 0. Xiii! E agora, professor? Deu 0 dividido por 0. O que é que eu faço? Lembre-se que tanto o meu numerador quanto o meu denominador, vou olhar para esse caso específico, são funções do segundo grau. Se um número zera elas, é porque esse valor é raiz delas. Tá? É raiz. Sendo assim, eu teria x menos 1 e x menos 1. Por quê? 1 menos 1 dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Depois, x menos 1 dá 0, vezes qualquer coisa dá 0. Então, vou tentar determinar como é que eu posso reescrever essa função de segundo grau como o produto de duas do primeiro. A função que está no numerador, o que é que eu tenho? x² de x. Se eu colocar o x em evidência, fica x que multiplica x menos 1. No denominador, você tem x² menos 1. Já coloquei em evidência. Aí eu disse lá para vocês, olha o vídeo da aula passada. É x menos uma raiz, x menos a segunda raiz. Tá bom? E aí então, quem é que eu vou colocar aqui? X vezes x dá x². Quem é o valor que multiplicado por menos 1, dá menos 1? É 1. Tá aqui, Tá? Esse valor da expressão é o produto da soma pela diferença. Então, eu vou colocar aqui na minha conta. Então, eu posso reescrever essa conta da forma limite de x² menos x dividido por x² menos 1. Eu consegui desmembrar x² menos x e ficou x vezes x menos 1. Eu consegui desenvolver x² menos 1 e ficou x mais 1 vezes x menos 1. Observem agora que eu posso simplificar um valor que está no numerador com um valor que está no denominador. Por que eu posso simplificar? Porque esses números aí não são zeros. Ele não é zero de jeito nenhum. Porque não é zero, professor. Se eu colocar 1 na conta aqui, ele dá 0. Sim, se você colocasse 1, x se aproxima. Se você se aproxima da porta, você não chegou na porta. Você não pegou na porta. Eu estou me aproximando. Na hora que você encosta, você deixa de se aproximar. Você chegou. Então, se o x se aproxima do 1, então isso aqui não quer 0. Então, posso simplificar. Vai ficar quem? X dividido por x mais 1. E agora, será que eu posso substituir 1 na conta? Vou colocar, se eu colocar 1, fica 1 dividido por 1 mais 1, que dá 1/2. Então o senhor acabou de dizer que se eu tiver 0 dividido por 0, eu posso arrumar alguma maneira de tentar tirar o meu problema, que é o valor que zera a conta, não é, professor? E a resposta é sim. Vamos ver essa letra D aqui, que é o limite de 2 vezes x² menos 5 vezes x mais 2, dividido por 5 vezes x² menos 7 vezes x menos 6, tá? Quando x tende para 2. Então, o que é que vocês vão ver? Tá? Deixando claro na resposta, eu deixei aqui. Quem é o limite é o meio. Quando você colocar o 2 na conta, vai ficar de novo 0 dividido por 0. E aí, volta aquela regra. 0 dividido por 0, como é que eu vou fazer, professor? Se um número real é colocado numa função de segundo grau e ele zera essa conta, esse número é uma raiz. Então, observa que 2 vezes x² menos 5 vezes x mais 2
e a expressão 5 vezes x ao quadrado menos 7 vezes x menos 6 tem 2 como uma raiz. Então, eu vou poder escrever x menos 2, x menos 2. E aí, esse fator vai multiplicar pela outra situação. Quem é a outra situação? Lembra? A vezes x. Quem é o a? É o 2. Então, fica 2 vezes x menos a segunda raiz que eu vou achar. Quem é o valor que multiplicado? Olha só para o número. Ou quem quiser. Quem é o número que multiplicado por menos 2 dá 2 positivo? É menos 1. Então 2 vezes x ao quadrado menos 5 vezes x mais 2 é x menos 2 vezes 2x menos 1? E a resposta é sim. Para o outro lado, o 2 é raiz, então já coloco o x menos 2. Vezes a vezes x. Quem é a? É 5. 5 vezes x. Aí eu vou para a segunda entrada. Quem é o valor que multiplicado por menos 2 dá menos 6? É 3 positivo. Está aqui, ó. Eu coloco ele na conta. É aquele método rápido de determinar raízes que eu ensinei na aula passada. É isso aqui, ó. Tá? É isso aqui. Então, em vez de ficar sempre indo por Bhaskara, se você sabe quem é uma das raízes, bota x menos ele. Vezes, aí a outra raiz é fácil. Vocês acabaram de ver. Escreve, ó, na primeira entrada de x, a vezes x, e depois pega, ó, esse valor para achar o resultado numérico. Vão treinando. Voltando para a minha conta, logo eu vou ter quem? O limite de 2 vezes x ao quadrado menos 5 vezes x mais 2 dividido por 5 vezes x ao quadrado menos 7 vezes x menos 6, quando x tende para 2, desmembrei as duas contas como duas funções, por duas funções do primeiro grau. Consigo simplificar exatamente a parte da expressão que me gera problema, que aqui é em x menos 2. Um número dividido por ele mesmo dá 1. 1 vezes qualquer coisa, qualquer coisa. Então vai ficar só quem na minha conta? 2 vezes x menos 1 dividido por 5x mais 3. Se eu colocar o 2 na conta, eu tenho quem? 3 dividido por 13. Ou seja, 3 trezeavos. Logo, o limite dessa expressão aqui é 3 trezeavos. Tá? Na letra E, ele é bem específico. Na letra E, eu vou voltar até aqui para mostrar. Ele diz o seguinte. Quem é o limite da função? A função ela tem um comportamento. Ela é essa função de segundo grau. Se x é diferente de 1, e ela é o número 2 exatamente quando x é igual a 1. Só que, vocês lembram, x se aproxima. Se ele se aproxima, então ele é diferente. Então, eu só vou pegar essa primeira entrada aqui, porque ele é diferente. Então, vou lá para a minha conta. Então, observe o fato que se x se aproxima de 1, então x é diferente. Desse modo, o limite da função f de x, quando x se aproxima de 1, é o limite dessa função de segundo grau. E aí, quem é o domínio de uma função de segundo grau? Os reais. Ou seja, eu posso colocar qualquer número nela que eu vou ter um resultado. Coloquei o número, cheguei com um resultado, que é quem? O zero. Logo, o limite da minha função f de x, quando x se aproxima de 1, é zero. Na letra F, ele diz, a minha função, definida por partes, tem esse comportamento. X ao cubo mais 27, se x é menor do que menos 3. Ele é 2 se x é igual a 3. E é raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x, se x é maior do que menos 3. Então veja que ele tem comportamentos distintos por partes. Ele tem um comportamento se o valor é menor. Ele tem um comportamento quando é igual e tem outro comportamento quando o x é maior. Então, o que é que eu faço? Se eu quero calcular o limite que ele pede lá, quando o x tende para menos 3, o que é que eu vou fazer? X se aproximar por menos 3, ele se aproxima de duas formas. E aí eu vou ampliar para vocês verificarem. Se o valor de x se aproxima de menos 3, ele se aproxima de duas formas.
Por valores menores, está aqui a potência negativa. E por valores maiores, está aqui a potência positiva. Sendo assim, como é que é representada a minha função quando x é menor do que menos 3? A função é representada por quem? X ao cubo mais 27. Tá? Quando x é menor do que menos 3, a potência negativa é para dizer que é menor. Ela é representada por x ao cubo mais 27. E aí eu coloco menos 3 na conta, dá menos 3 ao cubo mais 27. Vocês vão verificar que dá menos 27 mais 27, que dá 0. No outro caso, quando o valor de x se aproxima de menos 3 por valor maior, se ele é maior, a minha função ela é raiz quadrada de 2 vezes x ao quadrado mais 3 vezes x. O que é que eu vou fazer? Substituir o valor menos 3 nessa conta. Substituo só para ver o que acontece. E aí, ao substituir, vocês vão encontrar como resultado, ó, na operação, fica 2 vezes menos 3 ao quadrado, mais 3 vezes menos 3. Essa conta vai dar raiz quadrada de 18 menos 9. 18 menos 9 é 9. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3, só que aqui eu deixei 3 só por questão de entendimento. Tá bom? Valor 3 positivo. Dessa forma, portanto, como os limites laterais, ó, veja, para eu calcular o limite aqui, eu tive que entender o comportamento da função quando os valores de x eram menores e maiores. Ou seja, eu fiz limites laterais. Lembra que a regra de limite, ela diz, o limite só existe quando os limites laterais existem, cada um aqui existe. Para valor menor dá 0, para valor maior dá 3. Então eles existem, só que além de existirem, tem que ser o quê? Iguais. E no caso aqui, eles são o quê? Diferentes. Se a minha regra falhou, então o que é que eu posso dizer? Logo, o limite não existe. A letra G, pessoal, digamos assim, é uma das expressões que mais dá trabalho para a gente calcular. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que eu quero que vocês entendam, tá? Que às vezes ela vai precisar da gente coisas que foram ensinadas lá no ensino médio, tá? E que eu, a princípio, não mencionei aqui. Qual é o detalhe, então? A gente tem o seguinte, temos que quem é o limite de x mais 1 dividido por raiz quadrada de menos x menos 1 quando x se aproxima de menos 1. Tá bom? E aí, então, o que é que você vai ter? Se eu colocar o menos 1 na conta, vai ter menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 dá 0. Raiz quadrada, aí menos com menos dá mais. Raiz quadrada de 1 é 1. 1 menos 1 é 0. De novo, ó, deu 0 dividido por 0. Só que aqui, veja, não é uma função de segundo grau, que eu posso pegar o menos 1 como uma raiz. Essa daqui envolve uma outra metodologia. Então, o que é que eu vou fazer? Tá? Eu vou descrever para vocês, antes de voltar para essa conta do jeito que ela está aqui. Tá bom? Eu vou descrever ela para vocês, antes de colocar o resultado que está aqui. Então, seria o seguinte, ó. Primeiro passo, eu acho, vocês viram lá que eu botei exemplo, que lá nas propriedades de produtos, tá? Lá eu botei propriedade de produto, a gente tem o seguinte, existe um elemento chamado elemento neutro, onde qualquer número multiplicado por ele não se altera. Então todo mundo há de concordar comigo que qualquer número que você pegar é a mesma coisa que ele vezes 1. Tá? Isso aqui é verdade. Lá nas propriedades também, eu coloquei que, tá? Eu relembrei para vocês, na propriedade de produto, que ó, você pega um valor que, multiplicado por outro, o resultado dá 1. Esse aqui é chamado inverso multiplicativo, que em outras palavras é você pegar assim, ó. Esse B aqui é o inverso de A. Em outras palavras, isso aqui é a mesma coisa de se você pegar qualquer número que for e dividir por ele mesmo,
Não há outra resposta que não seja o número 1. Tá certo? Não há outra resposta que não seja o número 1. Tá bom? Então, se isso aí é verdade, então todo mundo deve concordar comigo o seguinte. Ó. Se eu pego o valor, ele é a mesma coisa que ele vezes 1. E esse número 1 aqui, ó, nada mais é que eu posso escrever sem mudar a conta que qualquer valor ou expressão dividido por ela mesma. Uma expressão dividida por ela mesma, o resultado dá 1. Um valor dividido por ele mesmo dá 1. Tá bom? Então, ó, veja que eu não modifiquei em nada a minha conta. O outro ponto que eu vou pedir para vocês é chamado de conjugado, pessoal. Dá uma olhadinha, tá, no livro de ensino médio de vocês, operação de conjugado. É aquela história de quando você está fazendo uma conta, digamos, deu 5 dividido por uma raiz, tá? E o conjugado aí eu vou diferenciar. Eu quero que essa raiz suma do denominador, o que é que eu faço? Multiplico e divido. Ó. Você veja que o que é que ele fez aqui ó, na conta? Ele tinha 5 terços. Ó. 5 dividido por raiz de 3. Aí multiplicou por 1. E esse 1 aqui é obtido por quem? Raiz de 3 dividido por ele mesmo. No final da conta, você acha ó, 5 raiz de 3 dividido por 3. Na questão de conjugado em si, tudo bem, não é esse valor, tá bom, pessoal? Não vão confundir, não. Tá? Na questão de conjugados, geralmente ele pega o seguinte. Ó. Se você tiver uma expressão do tipo raiz quadrada de A mais B, raiz quadrada de B, você reescreve ela fazendo o seguinte. Ó. Você multiplica e divide pelo inverso aditivo dela, ou seja, você bota raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Isso aqui dividido por raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. De novo, pessoal, eu não estou mudando a regra. Eu só tinha essa primeira coordenada, que está aqui, no lugar desse A. O 1 é obtido pela expressão, ó, por essa expressão que está aqui, na fração. Qual é o detalhe? Eu posso pegar, ó, e aí sim o conjugado ó, se dá no numerador. Se lembra, outra coisa, qualquer número que for, qualquer número que seja, é a mesma coisa que ele dividido por 1. Não muda em nada. Então aqui ó, no denominador dessa raiz quadrada de A mais B, é a mesma coisa de você ter o número 1. Multiplicação de duas frações, numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O conjugado é basicamente o produto da soma pela diferença. Quando você tem ó, expressões assim. Então o que você teria aí? Tá? Quando você está trabalhando com raiz quadrada. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Dividido 1 vezes qualquer coisa, está aqui. Ó, 1 vezes qualquer expressão, número, dá ele mesmo. Dividido por raiz quadrada de A menos raiz quadrada de B. Beleza. Fiz isso aí porque eu vou utilizar essa ideia lá na minha conta. Voltando para lá. Então, ó, x mais 1 dividido por raiz quadrada de menos x menos 1, eu vou jogar o conjugado onde tem essa raiz aqui. Ó. Tá? Eu peço desculpas, pessoal, tem um monte de conceitos que eu preciso fazer, porque aqui ó, a expressão é raiz quadrada de menos x menos 1. Só que aqui a princípio eu coloquei mais 1, tá bom? É menos, ó. É menos 1. E aí eu vou colocar o conjugado. Quem é o conjugado? Ó, raiz quadrada de menos x mais 1. Ó. Então, eu peguei a minha expressão, multipliquei ela por 1. E para o número 1 eu obtive a partir dessa divisão aqui. Ó.
utilizei os conjugados. Por que eu fiz isso? Porque agora o que é que vai ter? Ó? Produto de uma expressão pela outra no numerador está aqui, ó, x mais 1 que multiplica raiz quadrada de menos x mais 1. Dividido por raiz quadrada de menos x vezes raiz quadrada de menos x. Vai dar, ó, só o que está lá dentro, menos x. Menos 1 vezes 1 dá 1. O que é que eu faço agora? Ó? Lá, a propriedade que eu mencionei antes. Tá bom? Divisão entre o quê? Funções racionais. É aquela de oposto aditivo. Tá o menos aqui, ó. Coloco o menos em evidência. Tá bom? Aí vai ficar, ó. X mais 1 vezes raiz quadrada de menos x, essa expressão mais 1, dividido por menos, que multiplica x mais 1. Aí x mais 1 dividido por ele mesmo dá 1. Um valor positivo dividido pelo negativo fica o negativo. Ó. Vai sobrar quem só, então? Raiz quadrada de menos x, essa raiz mais 1. Fiz a simplificação, coloquei aqui. E agora eu posso colocar o menos 1 na conta? Posso. Se eu coloco o menos 1 agora, vai dar quem? Menos 1, mais, ó, menos com menos dá mais, raiz quadrada de 1 dá 1. Fica o menos fora, 1 mais 1 dá 2. O menos que está fora, menos 2. Portanto, o limite dessa conta aqui, quem é? Menos 2. O que foi que eu fiz? Racionalização. Por isso que eu mencionei, pessoal, todas aquelas propriedades que a gente acha que, a princípio, o professor está querendo ser chato, ser besta, ser... tal, ele só quer aperrear. Não, não é. Vocês estão vendo que eu estou usando elas. Tá? Simplificação de funções. É o que? Lá, funções racionais. Operações com funções racionais. Tá? Conjugado. Produto notável. Tá? Produto, lá, propriedades da multiplicação. Eu estou usando tudo aquilo. Só que agora eu estou citando o que está no contexto. Tá? Se alguém já souber fazer isso de forma mais prática, tudo bem. No último exemplo, ele quer saber quem é o limite de 1 dividido por x quando x tende para 0. Se você lembrar lá no início, quando eu comecei a tratar os exemplos, eu fiz isso aqui, ó. Essa tabela. E aí, o que foi que eu fiz, né? A aproximação. Quando x se aproximava do zero por valor menor, as respostas iam dando resultados cada vez menores. Ou seja, se eu pegasse menos 1, dava menos 1. Menos 0,1 dava menos 10 como resposta. Menos 0,01 dava menos 100 como resposta. E aí vai. Ou seja, vocês vejam que os resultados são cada vez menores. Em contrapartida, quando eu pego o valor de x maior do que 0 e vou colocando, ó, próximos a ele, eu vejo que os meus resultados são cada vez o quê? Maiores. Ó, eles vão crescendo e crescendo consideravelmente. Então percebam, vocês acham, se eu vou me aproximar, então eu nunca vou encostar no zero. Se eu nunca encosto no zero, eu nunca vou chegar num resultado fixo. Nem para o valor menor, nem para o valor maior. Então eu nunca vou parar de diminuir quando os valores são menores do que zero e nunca vou parar de crescer quando o valor é maior. Ou seja, como é que eu vou pensar em ter pelo menos um limite nisso aí? Entendeu? Não tem como. E não posso colocar o zero na conta, porque se eu colocar o zero, olha o que acontece. Ó. Vai ficar 1 dividido por zero. Fica aquela maluquice que eu disse. Você tem alguma coisa que não vai dividir nem com você mesmo. Logo, o limite não existe. Por quê? Como é que o limite vai existir aí? Tá bom? Não existe de jeito nenhum. Tá? Isso aí a gente vai trabalhar mais tarde. Esse aqui é o tipo de exemplo que realmente exige mais cuidado e a gente vai trabalhar mais na frente. Tem um teorema que eu vou mencionar, tá bom, pessoal? Vocês não precisam se agoniar com ele ou qualquer coisa assim. Mas ele diz o seguinte, ó, imagina que você tem funções onde os resultados da função g são sempre menores ou iguais do que os resultados da função f e que são iguais aos resultados, menores ou iguais que os resultados da função h. Tá?
para qualquer x dentro do intervalo, ou seja, é o mesmo intervalo que vale para as três contas. Elas só não têm um resultado possivelmente no valor x igual a A. Tá? O detalhe é, g de x você sabe calcular. H de x você sabe calcular. Só que f, ele dá uma loucura aí no meio das contas, que você não tem como encontrar a resposta. Como é que você iria calcular o limite? Quando, todas as três contas se aproximam de x indo para A. O teorema do confronto diz, se você tem uma função que está espremida entre outras duas, tá? E essas duas funções vão para um resultado quando o x se aproxima de A, então o que está lá no meio vai ter que ir também. Não tem para onde ele correr. Ele vai para o mesmo resultado. Ah, professor, como é que é isso? Essa conta é muito difícil e tal. Vamos fazer a associação do cotidiano? Vocês vão passear. Vocês estão com os amigos de vocês, os parentes de vocês. Tá lá passeando. E aí, tá todo mundo junto. Ninguém pode se separar. Se fulano vai para um lugar. Ciclano diz que vai também. Tu acha que tu tá no meio, vai para onde? Se os três andam junto, se tá todo mundo caminhando junto, não é para ninguém se separar, então, para onde os outros dois vão, você que está no meio tem que ir também. O teorema do confronto é isso. Tá? Só que com números. Somente com números. Tá? É aquela história, tipo a piada, para memorizar mais fácil, o teorema do confronto é tipo a piada, para onde a vaca vai, o boi vai atrás. Tá? E para onde meus amigos vão, eu vou também, que claro que não, isso não necessariamente tem que ser verdade, né? Se duas pessoas forem pular dentro de um chiqueiro, você não precisa pular também. Tá? Se duas pessoas forem beber e você não gosta, você não precisa beber também. Então, para a realidade, isso não é muito válido. Tá? Isso só conta como exemplo. E aí a gente chega nas propriedades de limite. Quais são as propriedades? Simplesmente para simplificar algumas relações que vocês vão ver. Em vez de você ficar analisando passo a passo da conta, vai ser dado de uma maneira só. Então imagina o seguinte. Imagina que tua função f leva elementos de um conjunto A num conjunto B. E tua função g leva elementos de um conjunto C em um conjunto D. São funções de números reais. Aí você considera que L, M e C são números reais. Onde acontece o seguinte. O limite da função f, quando x tende para A, é esse número L. E, ao mesmo tempo, o limite da função g, quando x vai para A, ou seja, a mesma tendência de valores, o resultado da função g dá m. Ou seja, os limites de f e g existem quando o x tende para A. Desse modo, a gente tem as seguintes condições. Se x é uma função constante, ou seja, se x é um número, se a tua função é um número fixo, tá? Então o limite da função é esse número fixo. Por quê? Porque se ele está parado, não varia com relação a valor de x de jeito nenhum. Se ele não vai variar com nada, então continua sendo ele mesmo. Propriedade 2i e 3i. Propriedade da soma pela diferença. O limite da soma é a soma dos limites. A soma ou diferença dos limites. Se você tem um número multiplicando uma função, esse número sai e você calcula o limite só da função. Quem é a resposta? O número que você tinha vezes o limite da função. Limite do produto é o produto dos limites. Tá bom? O limite do produto é o produto dos limites. Só vale se o limite de f e o de g existirem. Tá? Tem que existir. Limite da divisão é a divisão dos limites. Ela só vale se acontecer o quê? Duas regras. O limite de f e o de g existirem e, como é uma fração, o denominador não pode ser zero. Por último, você tem uma função que tem uma potência. Quando x tende para A. Então, o limite da função com potência
É o resultado do limite elevado àquela potência. Mas isso só vale se esse resultado é um número real, tá bom? O n, ó, tá? Que está no denominador, não é zero, já que ele é uma fração. Mn são números racionais. Tá? Isso aqui não é difícil, não. É só você pegar limite de x mais 2 elevado ao quadrado. Esse quadrado é isso aqui, ó. É uma expressão que tem uma potência. Tá? As propriedades só são válidas quando os limites existem. Pessoal, coloque isso na mente de vocês. Essas propriedades só valem quando os limites existem. Tá bom? Qual é o exemplo que eu vou dar para vocês? Eu vou pegar exemplo bem facinho. Imaginem que a tua função f, ó, vou pegar um exemplo bem simples. A tua função f é x. E a tua função g é 1 dividido por x. Tá? Vou pegar só para mostrar a ideia do produto. Tá bom? Então vamos lá. Eu pego outro exemplo. Deixa eu acrescentar aqui. E um h, função h, também é x. Tá bom? Beleza. Só que tem que ter cuidado. Então, ó, se eu quisesse calcular quem é o limite quando x tende para zero da função f de x dividido por g de x. Quem é isso aqui? Olha, isso aqui vai dar, ó, limite quando x tende para zero. Bom, eu já peguei a divisão. Perdoe aqui. Deixa eu refazer essa conta aqui, pegando um produto. A ideia da função g é a do produto. Depois eu faço a divisão aqui. Então eu teria, ó, que é o limite quando x tende para zero, tá? De f de x vezes g de x. Vocês iam ter então o limite quando x tende para zero da expressão, ó, x vezes 1 dividido por x. Só que primeiro eu faço as contas de multiplicação, depois eu faço o resto. Então, ó, x vezes 1 dá x, x dividido por x dá 1. Então, o limite, quando x tende para zero, de 1. Aí lá nas propriedades de limite diz, ó, quem é o limite de uma constante é a própria constante. A constante aqui, ó, tá aqui é 1. Então o limite dessa conta é 1. Beleza, existe, mas presta atenção, ó. Quem é o limite quando x tende para zero de g de x? Ela é o limite quando x tende para zero da expressão 1 dividido por x. Veja que nesse exemplo aqui, eu mostrei para vocês que esse limite aqui, ó, não existe. Entendeu? Então, ó, pessoal, cuidado. Tá certo? A multiplicação só vale se tanto o limite da função f quanto a de g existirem. A de f existe, tá? Só para lembrar. Quem é o limite de f de x, ó? Quando x tende para zero, é o limite da expressão de x quando x tende para zero. Eu posso substituir o zero nessa conta? Posso. E dá quanto? Zero. Então, g não tem limite, f tem, mas o produto delas tem. Então, cuidado, ó. As propriedades só valem se esse aqui existir, o que não deu certo, e se o f tiver.
O do F com H vai dar do mesmo jeito. Ó. Vocês vejam que tanto F quanto H são a mesma coisa. E eu vou pegar o mesmo limite. Ó. Quando o x tende para zero, tanto F quanto H, o resultado dela é x. Ó. Que isso aqui dá zero. Tá bom? Lá no quociente, fica uma coisa... Aí você, ó, veja a diferença aqui. Ó. Quem é a função f dividido por h? F de x dividido por h de x. Ó, vai parecer essa anterior, mas olha a diferença sutil. Ó. O limite, quando o x tende para zero, esqueci de colocar aqui, de quem? X dividido por x. Literalmente aqui é x dividido. Ó. Aqui era x que multiplica 1 dividido por x. Aqui não. Aqui é x dividido por x. Que dá quanto? 1. Quem é o limite? Quando o x tende para zero. De 1 é 1. Vejam, apesar dessa conta aqui, ó, pessoal, na hora que você fizer ó, o cálculo dessa multiplicação, ficar x dividido por x, a operação que você chegou aqui, ó, essa conta e essa são diferentes. Tá bom? São diferentes. A função g de x é diferente da função h. Só porque em um determinado momento a operação começou a ser igual nas duas, não quer dizer que elas são iguais. Tá bom? Então, vamos ter cuidado nisso. Voltando lá para a apostila. Tá certo? Então, ó, vejam essas operações aqui. Tá? Memorizem elas. Tá certo? Vamos voltar para mim. Dessa forma, nas contas que a gente fez, vocês acabaram de ter o primeiro contexto de limite, que é o quê? O que acontece com os resultados da função quando os valores de x se aproximam desse número. O que vocês vão fazer é isso, tentar entender para onde vão os resultados da tua conta quando os valores que você coloca nela estão perto de um número. Antes a gente, é por isso que eu disse, antes a gente só colocava um número fixo. E quando dava problema, no caso dava um número dividido por zero, simplesmente você esquecia. A partir de agora, não. Aquela história do zero dividido por zero, que a gente cancelava lá no ensino médio, agora não. Agora a gente precisa compreender que mesmo tendo zero dividido por zero, existe próximo àquele valor que deu esse problema, um comportamento na função. E aí você precisa entender. Professor, por que é que eu preciso entender isso? Já não deu problema? Sim, mas lembra o que eu disse antes. Às vezes dá problema em um número. Só que próximo a ele, a tua função tem um comportamento muito bom. Ou seja, você sabe que tendendo para aquilo ali, tá bom? Você pode ter o quê? Um valor de associação. E aí você teria um controle de resultados. Tá certo? Você pode colocar um valor bem próximo. Uma carga próxima a 3 toneladas. Uma temperatura próxima a 3 graus. Uma avaliação daqui a 3 dias. Tá certo? Então é isso que está acontecendo. Sempre tem um contexto. A partir de agora, não são só números. Tá? Não são somente números. Tá? E números, pessoal, eu quero que vocês fiquem cientes de uma coisa. Número sem contexto, tá? Ou número simplesmente por dizer um número, ele não quer dizer nada. Deixa eu só pegar um exemplo, tá? De mostrar a vocês que questões de números, tá? Eu até fico às vezes chateado com o que eu vejo nas situações as pessoas falando de números e não entendem. Tá? Deixa eu mostrar assim. Eu vou pegando um valor, eu assusto vocês e depois assopro. Mordo e assopro. Vamos lá pegar. Muita gente bota assim, o número de óbitos pela Covid e transforma isso numa coisa insignificante, eu fico puto da vida porque a pessoa não entende nada de valor, diz, tem 18 milhões de contaminados, eu não sei se é isso, e teve 500 mil de mortes. Aí pega a divisão, ó. Divide esses 500 milhões que morreram e esses 18 milhões que ficaram bons.
tá? Dentro de todos aqueles que foram contaminados. Ó, você vê que a mortalidade aí é pouquinha, 0,2, digamos assim. Tá? Nessa proporção é até menor. Ah, é isso. Aí o cara vai dizer, é pequena. Não é. Você não olha a proporção. Isso não é só uma proporção. Não é só um número. 0,2. A sua chance de morrer caso seja contaminado é 2%. Ou 0,2%. Tá? Não é só isso. É uma quantidade considerável. Mas vamos imaginar. Imagine então, você veja. Acaba de, então pronto, eu vou ficar tranquilo. Não, não é só isso. Não é só um número. Veja a quantidade que ele representa. Aquilo representa. Ou então imagine o seguinte. Imagina numa cidade de 100 mil habitantes. Vamos pegar essa mesma proporção que eu mostrei para vocês. 0,2%. 100 mil habitantes. 1% desses habitantes, tá bom? 1% equivale a 1.000 pessoas. Tá? 1.000. Vamos pegar 0,2%. Tá? Então, 1% dá 1.000, 0,2% vai dar 200 pessoas. Aí você diz, a mortalidade é muito baixa de 200 pessoas. Sim, mas olhe, antes de mortalidade, ele vem o quê? Internações. E aí, internações, você já pega um número um pouco maior. Pega 1%. Imagina que dessa população de 100 mil pessoas, 1% precisou ser internado. 1%. Imagina que no hospital da tua cidade, tá? E vamos pegar exemplo interior, você tenha, tá? Vamos pegar uma proporção maior, 1,2% só para ficar uma conta melhor. Então dá 1.200 pessoas. Imagina que no teu hospital ele tenha disso aí 200 leitos. Então, se eu pegar 1.200, imagina que todo mês são internadas 100 pessoas. Primeiro mês 100, no segundo mais 100 dá 200. Desse primeiro mês, às vezes não sai no segundo. No terceiro mês, vai internar as pessoas aonde? Então, um número pequeno, uma porcentagem pequena, um valor pequeno, um entendimento que não se tem de números, causa problema. Vocês, com a disciplina cálculo, o que eu quero de vocês é que vocês entendam. Não é só um número, não é só o que acontece com uma função. Significa que, a partir desse momento, vocês vão ser capacitados a entender que numa situação de comportamento, você calcula a partir de uma expressão e ele vai te gerar resultados. E esses resultados vão gerar para vocês uma solução de um problema ou um modo de encaminhar. Certo? Número não é só número. Número, por ser número, é brincadeira. Número para a gente agora é trabalho. Número para a gente agora é a diferença entre um bom trabalho, certo? Numa construção que dá problema. Uma construção, um trabalho. Por causa de valores numéricos, tá? Economizar alguma coisa, vamos economizar isso. Sem entender como realmente economizar, prédios caem, produtos alimentícios estragam, você tem desastres ambientais. Limite vai te dizer isso. Entender que, às vezes, você não pode avaliar as situações para um determinado valor. Mesmo assim, para valores próximos, eu ainda continuo a poder avaliá-los. Tá bom? Eu sei que a aula hoje é cansativa. Limite, eu peço desculpa porque, pessoal. Eu não vou dizer, é o que eu disse. Cálculo é divertido. Não, não é. Tá certo. Eu acho que ao final dessa aula vocês estão ouvindo aquela música. Tá certo? É aquele soninho. Quando o sobrinho de vocês, ou filho de vocês, qualquer coisa tiver com insônia, coloque ele para assistir essa aula. Vai dormir que é uma beleza. Tá bom? Agradeço a atenção de vocês, tá? E sempre que eu não tiver mais nada o que falar, meu nome é Fui!